quando eu comecei a tomar o Atenta. Como é que foi a sua experiência? Cara, eu não me adaptei muito bem. Eu nunca cheguei a fazer o mês que eu precisava. Eu vou tentar de novo ainda. Mas eu senti muito sono com a Atenta. E eu percebi que é uma reação que nem todo mundo tem. Eu acho que algumas pessoas têm. Na hora que começa a passar o efeito, dá umas 5 horas mais ou menos, que eu tomei o remédio, eu comecei a ter muito sono. Ele não é Me longa senti duração, muito... não, né? Hã? Ele não é longa duração. É um remédio que Não, dura mas pouco. precisa de um tempo. Eu acho que é mais ou menos uns 15 a 20 dias para poder fazer efeito, você tomando bonitinho. Eu, como Sim. boa TDAH, já estava esquecendo alguns dias, mesmo com o alarme. Aí ficava aquela coisa, daqui a pouco eu tomo, né? E aí só lembrava no dia seguinte. Sim. E aí você começou a tomar, você não tá se sentindo tão bem. O que você sente, assim, que você... não Na sei. verdade, eu percebi, assim, que ele melhorou a questão de acelerar, de ser acelerada, né? Eu me sentia menos hiperativa, né? Porém, eu não vi muito ganho na questão da atenção, não percebi. Mas também eu tomei pouco tempo, então, assim, ainda não tive uma experiência completa, né? O Venvance, até hoje, para mim, foi a melhor medicação que eu já tomei, né? Ele me deixa ansiosa quando eu tomo ele muitos dias seguidos, mas ele é uma medicação que me deixa com foco um dia inteiro. Me deixa... Eu lembro das coisas que eu tenho que fazer, que é uma coisa muito interessante, que às vezes eu tava reparando. Eu tenho que fazer tudo muito rápido, porque senão eu vou esquecer a coisa seguinte que eu tenho para fazer. Uhum. Aí eu Cara, eu vou te anoto falar assim, uma não, eu coisa. falo, eu preciso fazer isso agora. Aí eu paro o que eu tô fazendo e faço a outra, porque senão eu vou esquecer de fazer. Aí eu paro a minha tarefa e nunca termino. O Venvance, ele me dava essa memória de trabalho, que é uma coisa que é bem prejudicada em quem tem TDAH, né? Que é a memória de trabalho. Você lembrar do que você tem que fazer em seguida. Perfeito. Não, e digo uma coisa. Eu tenho isso, eu fico agoniado até em conversas. Se eu tô conversando com uma pessoa e aí a pessoa tá falando, não, deixa eu falar isso aqui antes que eu esqueça. Tipo assim, eu tenho que falar aquela coisa que me veio na cabeça agora, porque daqui 10 segundos eu esqueço. Exatamente. E é extremamente absurdo, Tá porque isso acontecendo essa incomoda outra conversa algumas pessoa. vezes com nós dois. É, e tem que ser agora, entendeu? Ainda bem que a gente se Até interrompe e não agora. perde amizade por isso, tá ligado? Mas é desse jeito. Agora, uma coisa que você me falou que me faz muito sentido é o seguinte: o Venvance é como se ele. Quem é nerd vai entender. É como se ele te desse mais memória RAM. Memória RAM é a memória temporária. É a memória que o computador, que o celular está utilizando para fazer aquela tarefa, com aquele sistema, com aquele programa que está aberto. Então, quanto mais memória RAM você tiver, é como se ele tivesse uma bancada maior para poder trabalhar. Entendeu? Quanto mais bancada, mais peças você coloca em cima, mais ferramentas, é uma bancada maior. Então, é como se ele expandisse minha memória RAM. E eu lembro muito bem da primeira semana que eu tomei Venvance, cara, isso tem uns 4 anos, sei lá. Eu lembro que eu fiz uma call com a minha, na época, minha assistente, Natasha, o nome dela. E aí eu falei assim, Natasha, eu nunca me senti tão produtivo. São 14 horas, eu já fiz 1, 2, 3, 7 tarefas. Coisa que levaria, tipo, 2 dias para fazer. Ainda tá na metade do dia. Tipo, 14 horas tá mais ou menos na metade do dia. Então, tipo assim, agora eu sei que agora de tarde eu vou fazer isso, depois aquilo, então até às 18 eu te entrego tal coisa que eu tô precisando, entendeu? Então, tipo assim, cara, tinha muito Você disso. faz sem pressa, né? Eu faço sem pressa, porque eu não vou esquecer. E outra, Camila, Isso. olha o que muitas vezes acontece com o TDAH. Por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco desorganizada. Tipo assim, Um pouco. se eu não tiver um mínimo de tipo de força de vontade, eu deixo meu quarto desorganizado, eu deixo minha carteira fora do lugar, tipo, assim, eu vou desorganizando o meu ambiente. E o que eu percebo é o seguinte, às vezes eu chego no escritório e aí eu tiro o sapato, o tênis, sei lá. Antes de eu colocar no armário, bonitinho, eu deixo ele no chão, por quê? Porque eu lembro que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que olhar o e-mail, que eu tenho que responder tal pessoa. E se eu parar para ficar arrumando coisas secundárias do tipo guardar sapato, não sei o quê, eu esqueço aquilo que é mais importante. Que importante. Assim, eu entrei no escritório, aí eu cheguei da rua, beleza, eu vou tirar meu tênis e vou guardar no armário, que seja, ou no cantinho. Se eu parar para fazer isso, eu esqueço aquele assunto que eu já estou pensando no e-mail que eu li ontem, que eu já sei qual é a resposta que eu tenho que entrar e tenho que digitar. Você está entendendo? É como se fosse assim, é como se a nossa atenção, nossa capacidade de prever o próximo passo é tão escorregadia que se você não fizer naquele momento, ele escorrega para o limbo e nunca mais volta. Isso, ele entra no limbo e você não consegue mais voltar. E aí você vai lembrar várias horas, dias depois, às vezes, quando você não tem mais como resolver aquilo. Desse jeito, cara, sinistro. Ó, o
Quem mandou aqui? A Paula. A Paula mandou uma perguntinha. Eu acho que foi até para mim. Yuri, durante todo o Covid foi assim também. Não, bem, foi tudo bem. Mas notei no durante certo prejuízo na cognição. Melhorou, mas nunca fui a mesma. A Paula deve estar falando de questões cognitivas que ela teve pós-Covid, né? Pelo que eu estou entendendo. Vamos lá. Camila, você tem notícias sobre isso? Covid dando algum tipo de... Não é minha área, né? Eu sou cirurgiã em geral. Meu negócio é mexer, abrir barrigas, pegar em tripas e tudo. Mas, assim... Só um disclaimer. O que a gente sabe é que o Covid, ele é uma doença que tem... O vírus do Covid, ele tem uma atração por neurônios, né? E essa perda de memória recente, ela foi muito identificada em muita gente que teve Covid. E, assim, atrapalhou diversas áreas, na verdade. O Covid, tem muita gente que percebeu que teve aumento do número de infarto, teve muita gente que... Essa questão da anosmia é justamente porque ele tem esse tropismo pela questão neurológica. E muita gente referiu perda de memória após o Covid. TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição.